Olá a todos, meu nome é Cláudia Difonso, sou sócia da Conte Mais Assessoria Contábil e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que se chama benefícios tributários na área judicial. E para conversar comigo sobre esse tema, eu trouxe o Dr. Eduardo Galvão, que é advogado tributarista na GBA Advogados. Olá, doutor Eduardo. Olá, Cláudia, é um prazer estar aqui com você, é sempre gratificante receber um convite da Conte Mais. E esse é um tema tão relevante, vai ser um prazer falar com você. Que bom! Obrigado pelo convite, por aceitar o convite. Então, doutor Eduardo, fala um pouquinho para mim sobre a não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas indenizatórias. Um nome bem grande, né? Na realidade, essa é talvez uma das teses mais antigas que são elaboradas e discutidas na área tributária especificamente. Verbas indenizatórias e verbas remuneratórias gera sempre uma discussão do que é ou não tributável. Então aqui eu trouxe esse tema porque eu acho muito interessante, Cláudia, porque ele ainda é super atual. Nós estamos discutindo até hoje no Poder Judiciário a tributação sobre a importância paga pelo empregador naqueles 15 primeiros dias decorrentes de um acidente de trabalho. Nós estamos discutindo ainda o auxílio maternidade. Tudo bem que são verbas já decididas por um tribunal superior. Auxílio maternidade, por exemplo, pelo STF agora em 2020. Mas é ainda um tema de muita discussão. Nós temos verbas como, por exemplo, auxílio adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, que sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista técnico, não deveria ser tributável, se tributado, mas o fisco incide tributar. Então, como afastar essa tributação? Por meio de um mandado de segurança, por meio de uma ação judicial. Essa tributação, quando a gente está falando da contribuição previdenciária, que é o INSS. Então, o INSS em cima dessas verbas, é isso? Exatamente. São as contribuições previdenciárias sobre essas verbas. E hoje nós recolhemos sobre todas. A empresa, no normal, ela recolhe o INSS sobre todas essas verbas. E aí há a possibilidade de nós entrarmos com mandato de segurança para deixarmos de recolher, é isso? Exato. Por exemplo, essa que eu citei, o auxílio maternidade. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional essa cobrança. Então, essa tributação foi definida como inconstitucional. O fisco, então, deixou de tributar. As ações que ainda continuam sendo ajuizadas, elas visam aquele quinquênio, ou seja, os 5 anos anteriores ao ajuizamento, que é onde vai ter o grosso do crédito tributário. Enquanto o fisco não se decide ou ele não cria uma sistemática para a compensação desse crédito, o contribuinte tem se valido de uma ação judicial com uma decisão definitiva, lá, a certificação do trânsito em julgado, para ele poder habilitar o crédito na Receita Federal e utilizar para compensar outros tributos federais. Nossa, então se a empresa optar para entrar no judiciário com essa solicitação, havendo ganho, ela já pode entrar com compensações para os débitos futuros de INSS, é isso? Exatamente. A compensação ela vai alcançar aqueles débitos, vai ser feito um cálculo do que ela pagou a mais nos últimos 5 anos. E esse crédito vai ser utilizado para abater eventuais débitos que ainda existem ou a compensação futura. Aquilo que for vencendo, ela vai poder usar para compensar. Existe risco? Não. Quando a gente fala de uma decisão transitada em julgado, em regra, não. Mas é interessante, Cláudia, você trocou no ponto, porque essas verbas indenizatórias, a gente teve uma discussão jurídica muito importante aqui, porque o STJ decidiu que o terço constitucional de férias não deveria ser tributado. Passado alguns anos, o STF decidiu que deveria ser tributado. É a insegurança jurídica que a gente, infelizmente, já se acostumou no Brasil. E aí é um ponto importante, porque quem que está integralmente protegido? Aquele contribuinte que entrou com uma ação judicial e só deixou de tributar essa verba com o respaldo de uma validação ali do Poder Judiciário, né? Então daí a importância de ainda sobre essas verbas, ainda que existem já um posicionamento majoritário na jurisprudência, o contribuinte entrar com uma ação judicial. E depois que o contribuinte ingressa com essa ação judicial, tem um prazo para que isso seja transitado de julgado? Demora, não? Como está isso hoje? Olha, é sempre muito difícil você bater em prazo quando você fala do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário ele tem o estigma, sobretudo o Poder Judiciário brasileiro, o estigma de ser um ente moroso. Tudo demora bastante no Poder Judiciário. Mas mandados de segurança com essas verbas que já não são discutidas pela Procuradoria, auxílio maternidade, por exemplo, eles já não discutem mais.
o trânsito julgado tende a ser rápido. Tende a ser rápido. Muito bom. E aí, falando de mais uma situação aqui, que é um dos benefícios, que essa eu gosto bastante, é a limitação da base de cálculo das contribuições de terceiro a 20 salários mínimos. Hoje, as empresas, elas recolhem aquele percentual do terceiros sobre o valor total da folha de pagamento. Correto? Isso. Então, assim, do que nós estamos falando desses 20 salários mínimos? Como que funciona isso? Isso é bem interessante, assim, quando a gente para analisar como surgiram essas teses, então quem foi o operador do direito pensante que olhou lá e viu essa oportunidade. Essa discussão, ela ganhou muita evidência no ano de 2020, 2021, até em 2019 já ouviu falar de ações distribuídas nesse sentido. Existe um artigo que o caput, que é a cabeça do artigo, ele falava de contribuições previdenciárias e o parágrafo único falava de contribuições destinadas a entidades terceiras, que é o que você disse, de INCRA, Salário Educação, Sistema S. O que foi revogado com o passar dos anos foi a cabeça do artigo. Então, as contribuições previdenciárias, a limitação a 20 salários mínimos foi revogada. O parágrafo único não. Ele ainda existe no ordenamento jurídico. E é em cima disso que os contribuintes, atentos então a essa oportunidade, começaram a ingressar em juízo. E nós tínhamos entendimento favorável em quase todos os tribunais federais do Brasil, com exceção de um ou outro, dois tribunais especificamente, que nós temos conhecimento no escritório, que julgava de modo favorável ao fisco. No STJ, inclusive, que é o Tribunal Superior que decide questões não constitucionais, o entendimento também era favorável ao contribuinte. Com essa enxurrada de ações, porque pensa, Cláudia, 20 salários mínimos, pensa no contribuinte que tem uma folha de pagamento muito superior a isso. A tributação era muito grande, a mais do que o devido. Então era um valor muito maior que o contribuinte estava repassando. Essa discussão ganhou evidência, muitas ações começaram a ser distribuídas, o STJ, então, atento a essa divergência jurisprudencial, decidiu, esse é o tema 1079, ele avocou, ele tem o poder de fazer isso, ele avocou a discussão, ele falou, eu vou decidir agora, enquanto eu não decido a matéria, todos os processos no âmbito, no território brasileiro devem ser suspensos. Então hoje como funciona? Se eu entro com uma ação hoje, eu empresário, verifico que essa tese pode ser utilizada pela minha empresa, entro com uma ação, o juiz ele é obrigado a suspender o processo por determinação do STJ. Tá. Certo? Então, é de fato uma oportunidade enorme. A gente tem uma esperança muito grande de que o entendimento vai ser consolidado pelo STJ, ele vai decidir assim como ele já vinha decidindo, existem algumas decisões monocráticas de ministros que iam nessa linha, e com isso o fisco vai ser compelido a devolver tudo que o contribuinte pagou a mais. Então, se a empresa, o contribuinte, ele entra com uma ação, né, ele vai transitar em julgado, ele vai ter as duas situações. Daqui para frente, ele só vai aplicar sobre os 20 salários mínimos, certo? Esse percentual de terceiros, e também vai conseguir ressarcir dos últimos 5 anos? Isso. A gente segue uma linha sempre conservadora no GBA. Então, por exemplo, o contribuinte que fala, Eduardo, eu quero discutir essa ação. Quando nós ingressarmos com o processo, como ele disse, por essa determinação do STJ, vai ser suspenso. Então, ele não vai ter uma liminar agora. Tá bom. Não vai ter uma decisão liminar, nenhuma decisão que vai afetar a tributação dele. Tá. O que dá uma segurança maior, sobretudo por aquela insegurança que eu falei no começo do nosso bate-papo. Ele só entra com ação judicial e vamos aguardar o que o STJ vai julgar. Quando o STJ julgar, se vier uma decisão favorável, esse contribuinte vai ser beneficiado. Nós vamos abordar no fim do nosso bate-papo sobre a modulação dos efeitos, mas o que a gente tem visto é que os tribunais superiores, quando eles decidem essas ações de potencial econômico enorme, eles criam algumas travas, alguns marcos temporais. Então, quando o STJ julgar, muito provavelmente ele fala, olha, daqui para frente é assim, só vai ter direito a ser restituído os últimos 5 anos quem já tinha uma ação judicial. Por isso a importância, Cláudia, de entrar com uma ação judicial e esperar ali. Então, e assim, no que eu entendi, é muito importante a empresa olhar para esse lado e realmente já entrar com uma ação, porque ela não tem nada a perder, né? Ela não tem, não existe um risco, não existe nada. Se ela ganhar, ela vai ter esse crédito, e se perder, simplesmente continua do mesmo jeito que está. Exato, Cláudia. E assim, o mandado de segurança é um procedimento que não prevê verbas sucumbenciais. Então, diferente de uma ação comum em que você perde, você tem que pagar lá os honorários para o advogado vencedor, para o procurador da parte vencedora, no mandado de segurança não. É óbvio, Cláudia, que eu me vejo na obrigação, lá no GBA nós somos
há um fomento ao conhecimento, né? A pensar fora da caixa. Então eu, enquanto advogado, vendo que que o judiciário brasileiro está abarrotado de ações, é um pouco estranho recomendar o ajuizamento de uma ação para se precaver. Mas, infelizmente, essa é a realidade. O que a gente tem visto, e eu tive acesso a uma das mesas dos debates do IBDT, que é uma escola sensacional no âmbito tributário, eles trouxeram números do Supremo e como ele tem decidido nessa questão da modulações dos efeitos. E a gente vê que quem está sendo privilegiado é quem tem ação judicial. Então, pensando sistemicamente, eu não recomendaria. Pensando enquanto advogado atuante na área tributária, é ruim para o sistema ter mais ações. Só que eu preciso pensar na realidade. Sim. Então é melhor para o empresário entrar com a ação, sem risco, mantenha essa ação e espere o julgamento do Tribunal Superior. Muito bom. Então eu aconselho a entrar com certeza. Exatamente. Mais um assunto aqui que vou trazer um pouquinho para a gente fazer um bate-papo, até revendo uma situação que estamos vivendo atualmente, que foi muito falado, foi a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Esse nós já... está validado, então podemos até fazer num processo administrativo. E aí vem outras questões que também podemos discutir, e que é realmente a exclusão do PIS e COFINS da sua própria base de cálculo. É um pouco confuso, né? Porque você fala assim, como assim eu vou excluir o PIS e COFINS da base de cálculo do PIS e COFINS? Exatamente, porque muitos nem sabem que o próprio PIS e COFINS faz parte da base de cálculo dele mesmo. Então nós estamos pagando PIS e COFINS sobre tributos, né? E como que é essa questão aí agora também que está fazendo parte do judiciário, que dá para a gente entrar com o processo judiciário? Você disse muito bem com relação ao ICMS, já é algo sedimentado, o Supremo já decidiu, o Supremo já modulou os efeitos e hoje é possível que o contribuinte faça tudo no âmbito administrativo. Então aquele contribuinte que não entrou com uma ação judicial, ele consegue recuperar isso no âmbito administrativo. O que essa tese gerou? Essa tese é chamada de tese do século no âmbito tributário. Você sabe muito bem, né, Cláudia? E ela trouxe alguns efeitos cascata. Trouxe o efeito cascata, porque o que o Supremo decidiu, a razão de decidir do Supremo, ele deixou em aberto a possibilidade de você excluir esses dois próximos assuntos que a gente vai falar agora, né? Que é o PIS e COFINS da sua própria base de cálculo e o ISS da base de cálculo. ISS também. Exatamente. E assim, essas duas matérias, PIS e COFINS sobre PIS e COFINS e ISS sobre PIS e COFINS, já estão afetados pelo Supremo, que é o que a gente chama no meio jurídico. Ele já vai julgar de modo a valer para todos os tribunais no âmbito nacional, certo? Mas ainda assim, a gente retoma aquele assunto da modulação dos efeitos. Se o Supremo seguir uma linha de privilegiar quem tinha uma ação judicial quando ele julgou, o contribuinte que não entrar com a ação vai sair prejudicado. Vou pegar como exemplo o próprio ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, Cláudia. Quando ele foi julgado em 2017, no começo do ano, o contribuinte que entrou com uma ação 2 meses antes do início do julgamento, quando o Supremo julgou e lá na frente modulou os efeitos, esse contribuinte ele pôde reaver os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Agora, o contribuinte que entrou 2 meses ou 1 mês depois do julgamento do Supremo, ele não pôde retroagir. Ele só buscou 1 ano do crédito. Então, aí a importância. Porque a gente precisa olhar para isso de uma maneira estratégica. O nosso bate-papo chama benefícios advindos do âmbito judicial, certo? Sim. Então, aqui é um benefício. Você precisa olhar estratégico, conversar com o seu advogado e falar, é melhor eu entrar com a ação? É óbvio, Cláudio, que assim como existe em toda a profissão, a gente ouve falar de advogados irresponsáveis que recomendam aproveitamento de crédito imediato e usam isso como base até para os seus honorários. Isso é totalmente questionável e eu diria até totalmente equivocado. Nós estamos falando de um sistema que traz uma insegurança. O judiciário brasileiro, é duro dizer, porque faço parte enquanto operador de direito, mas ele traz uma insegurança para o contribuinte. Então, nada melhor do que a certeza. Entre com a ação, espere o Tribunal Superior julgar, para aí sim você utilizar os créditos que lhes são devidos. É isso. Muito bom. Tinha mais um ponto que você ia falar, certo? Que são os... É a modulação dos efeitos. Modulações dos efeitos. Então você vê que das 4 teses tributárias que eu abordei, todas resvalam na modulação dos efeitos. Eu vou citar aqui o professor Humberto Ávila, para quem tem muito apreço, que ele fala que a modulação dos efeitos temporais da decisão consiste numa forma de moderar os efeitos da anulação.
o que nós vimos no ICMS da base dos COFINS foi que a PGFN trouxe um aspecto econômico. Então ela falou, olha, se você, Supremo, não fizer um recorte temporal, eu vou ter um prejuízo de 250 bilhões de reais. Eu, União, certo? Eles sempre apelam para esse aspecto econômico. E isso tem sido utilizado como base para o Supremo fazer o recorte. Então, assim, o contribuinte tem que estar atento, Cláudia. Porque esse exemplo que eu dei do contribuinte que entrou um mês depois e um mês antes, teve essa diferença tão grande, a gente vive um cenário estarrecedor sob o ponto de vista econômico. É importante olhar estrategicamente, é importante discutir com o seu contador, com o seu advogado, o que tem na mesa para ser utilizado. Muito obrigada, doutor Eduardo. Aqui nós chegamos ao fim do nosso bate-papo. Fique ligado, fique de olho no nosso canal, que a Conte Mais sempre trará novidades para você, contribuintes e empresários. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Eduardo. Eu é que agradeço a oportunidade e o espaço. Estamos sempre à disposição. Obrigado, Cláudia.